Será mesmo que a gente não pode confiar na amizade de uma mulher? Será mesmo que somos inimigas, que ficamos ali só esperando a hora certa de dar o bote, né? Tem outras pessoas que dizem, mulheres são cobras. Ah, que isso? Será mesmo que somos assim? Eu acredito que não, né? Mas quero trazer um pouco aí, porque da onde saiu isso tudo, né? Isso tudo, gente, sai de um lugar que é do patriarcado, né? Que é dessa cultura machista que a gente tem, que num dado momento começou a perceber, né, que todas as mulheres, quando elas se juntavam, elas podiam muito mais. Então essa frase que você já deve ter escutado por aí, né, que as mulheres juntas são mais poderosas, né, que juntas somos mais fortes, isso é muito real, mas isso é muito real em qualquer situação, né? Se fosse um bando de homens junto, com certeza ia ser muito mais força, né? Como é um bando de mulher junto, com certeza nós somos maioria, né? E é nesse lugar que hoje em dia estamos brigando aí, né? Todo esse movimento do feminismo, né? Ou movimento de várias causas aí que tem mulheres, nós temos mais força quando estamos juntos, mas, né? Isso lá atrás, né? Soou como uma coisa muito que iria diminuir ou que iria desbancar, né, os homens aí, o poder desse masculino, né, toda essa monarquia, né, toda essa coisa de, nós que somos empoderados, nós que somos o poder, a gente que manda, iria tirar a mulher desse lugar submisso, desse lugar menor, desse lugar inferior. Então isso começou a causar muito medo, né, e aí começou a vir uma série de histórias e de crenças que precisou ser implantada, que precisou ser aí, moldada, né? E também veio muito dentro da educação das mulheres. Por isso que as mulheres, né, tem que ser submissas, tem que ser boazinhas, tem que agradar, tem que estar o tempo inteiro ali servindo, tem que ser subserviente, né? Ela tem que estar o tempo inteiro nesse lugar. Para quê? Para não oferecer perigo aos homens, para não tirar eles do poder, né? Então, por isso, toda e qualquer possibilidade das mulheres, né, se tornarem independentes, se tornarem melhores aí, né, se tornarem um pouco mais de poder, com certeza isso aí, né, a supremacia masculina vai começar o tempo inteiro correr atrás do prejuízo para não perder esse lugar, para não perder esse poder mesmo, né? Agora, quero contar uma coisinha aqui para vocês, né? Ontem estava eu aqui com minha filha, e ela tá nova, né? Ela é adolescente, né? Ela acabou de fazer 12 anos aí em abril. E aí ela veio reclamar para mim, né? Porque ela estava com uma coleguinha, ela foi conversar com essa colega pelo WhatsApp, dizer eu tinha brigado com ela, e aí ela foi falar, né, o quanto que ela estava triste, ela foi desabafar lá com a colega. Só que é uma menina, né, que a gente já sabe que é uma menina que ela é muito carente, ela mesma já diz para as amigas que ela gosta de atenção o tempo total e que ela quer mesmo, né, essa atenção, e ela sempre fez a minha filha, né, não sei se é porque eduquei mal aqui também, né? Eu vejo minha filha seguindo muito esses caminhos aqui da própria psicóloga, né? Tentando me moldar aí um pouco, né? Tentando seguir aqui os caminhos. Então ela é uma colega muito bacana, né? As meninas todas procuram ela para poder conversar, para poder pedir conselho, para poder pedir ajuda, um ombro amigo, né? Então ela é uma boa ouvinte aí, né? Não sei até, como eu disse, não sei até onde isso vai ser bom ou até onde isso vai ser ruim. E aí, né, então ela sempre é o ouvido dessa menina, sempre ajuda, por mais que ela às vezes coloca limite, fala, nossa, mas já falei, você de novo com isso, você é a mesma história, você sempre aí se colocando de vítima, enfim, né, mas o caso é que a hora que ela resolveu, que ao invés dela ouvir, ela seria a pessoa que ia falar e pediu para outra ouvir, o que ela recebeu ali em troca, né? Ignorou, né? A menina ignorou. A menina passou por cima da história, fingiu que não ouviu tudo aquilo que ela estava falando e continuou falando dela e dos problemas dela. E aí ela resolveu então pegar e falar, opa, peraí, né? Que isso?
eu acabei de falar, você tá me ignorando, né? Toda vez eu tô aqui pra você, eu converso, eu falo e tal, e você agora vai, como assim, né? Não tá nem aí, nem vai fingir, né, que você quer me ajudar ou que você quer me ouvir. E aí ela ficou muito brava, as duas brigaram, né? E ela veio conversar comigo. E aí ela veio me dizer exatamente isso, né? Por que é assim? Por que que eu toda vez tenho que estar lá conversando, falando, explicando, né? E dando apoio. E aí na minha vez ela não pode conversar comigo, ela não pode me ouvir, ela não pode ser essa pessoa, né? Que vai de fato me acolher, né, naquele momento. E aí foi quando eu dei para ela a triste e dura lição que todas nós recebemos aí, né, da vida, que é assim, a gente precisa entender que as relações, elas são uma troca, né, e quando sendo uma troca, nós não podemos dar demais. Porque toda vez que isso está descompensado, toda vez que isso está desestruturado, né? Se você está dando demais, o outro com certeza vai dar de menos e ele vai aproveitar mais disso, né? Então é uma troca que tem que ser uma troca justa. Você nunca dá nem a mais e nem a menos do que aquilo que você está recebendo, né? E ficamos ali conversando, né, muito tempo, né, eu falando para ela, entendendo um pouco também a característica individual daquela menina, né, que também tem outras questões aí envolvidas, né, mas tudo isso, por que que eu quero trazer isso para você, né, porque muitas vezes nós mulheres, nós nos colocamos exatamente nesse lugar, né, de que fomos educadas e que fomos treinadas aí a estar sempre doando mais, a estar sempre agradando, a estar sempre tentando dar mais do que podemos, né, nos anulando, não nos valorizando, não conseguindo colocar, né, limite no outro. Por quê? Porque estamos sempre neste lugar, né, de que acreditamos que na nossa vez nós não podemos ter, né, que nós não vamos ter a mesma coisa, que nós vamos sempre ter que nos convencer e acreditar que as migalhas que a gente tem, ela tá ótima, ela tá suficiente, né, e isso eu tô falando por acaso de uma situação de amizade, mas não é só na situação de amizade, né, se a gente for olhar para os relacionamentos, né, quantas e quantas nós, milhares de mulheres estão por aí sofrendo, muitas vezes dentro de casamentos que já estão falidos, mas que ela fica, porque ela não acredita na força dela, ela não acredita, né, no quanto ela pode ser, vencer na vida, o quanto ela pode ser independente, o quanto ela pode realmente se sustentar. Por quê? Porque tem uma crença de que a mulher só sobrevive se ela tiver um homem, né, se tiver um homem para sustentar a sua casa, ou então para ser o cara que vai proteger ela da sua vida. Né? Quantas e quantas mulheres estão em casamentos aí, ou então em relações tóxicas, abusivas, né? Mas não saem dali, por quê? Porque de novo não acreditam na sua própria autoestima, não tem esse amor próprio, né? Está aí o tempo todo à mercê do que o outro quiser, né? Quantas e quantas nós mulheres, né, estamos aí em função dos filhos, do marido, da casa, e esquecemos até mesmo de descansar. Não acreditamos que que é possível, né, tirarmos ali algum tempinho. Ah, mas eu não posso parar, porque se eu parar, quem é que vai fazer isso, né? Por conta de uma crença de acreditar que a culpa da mulher que a culpa da mulher não, que a culpa, né, que a responsabilidade da casa é dela, a responsabilidade dos filhos é dela, a responsabilidade da gestão de tudo que acontece dentro da casa é dela, e nisso nós estamos aí sobrecarregadas, estamos aí com uma carga mental absurda, sofrendo, né? Estamos aí no ranking também de doenças mentais, de depressão, de ansiedade, né? De crise de pânico e tudo mais. Por quê? Porque estamos sempre nos colocando nesse lugar, né? Então, assim, né? Olhando um pouquinho para essa história dela, o que eu queria trazer aqui para vocês, né? A gente precisa urgentemente começar a nos valorizar, a olhar para a gente, a acreditar, né? Que nós precisamos. Nós temos necessidades, assim como qualquer outro ser humano. E voltando ali na minha pergunta inicial, né? Será realmente que a gente não pode, né, confiar nas mulheres? Eu disse, eu não acredito, porque eu tenho, né, muitas amizades, tenho grupos de mulheres, né, como é o grupo das autênticas, que já coloquei aqui um vídeo também para vocês saberem o que é, né? É uma comunidade de mulheres onde nós estamos realmente
nos apoiando, nos incentivando. É um grupo de mulheres que tem uma relação de verdade ali, né, onde já justamente o nome diz, né, somos autênticas, né, estamos ali com as nossas dores, com as nossas sombras, né, com as nossas glórias, com as nossas vitórias, né, com as qualidades positivas, as negativas também, né, estamos nós com toda a nosso embasamento ali de vida, né, com toda a nossa experiência de vida umas pelas outras, mas aprendendo a respeitar a individualidade de cada uma, o caminho de cada uma, né, as experiências também de cada uma e os traumas e até mesmo as dificuldades e as resistências que cada uma tem, né, então isso é possível, né, eu cansei de provar que isso é possível em todos os grupos que eu tenho e continuo tendo e já tive, né, ou até mesmo nas minhas próprias amizades aí, né? Tenho amizades de longa data, né? E de pessoas que são realmente muito honestas e muito sinceras ali dentro dessa amizade. Mas a gente precisa lembrar disso, né? Precisamos também incentivar essas amizades, não podemos nos fazer de vítima também, porque existem aí dois grupos de mulheres, né? Aquelas que olham e acham que realmente isso não existe, eu vou me afastar disso e aí eu vou viver numa solidão gigante, porque a mulher sozinha, ela sofre pra caramba mesmo, né? Grande causa da depressão vem um pouco por aí. Então tem o grupo das mulheres que acreditam que vão sozinhas, que são guerreiras e só elas bastam e autossuficiente, e aí eu vou viver na solidão e tá tudo bem, e não tá, né? A gente sabe que não tá tudo bem. Ou então a gente tem o grupo ao contrário, né? Dessas mulheres, talvez até dessa amiguinha que eu tô falando da minha filha, né? Dessas mulheres que se tornam mártires, né? Que se tornam vítimas da vida, que elas precisam, que elas são extremamente carentes, então essas pessoas que sugam dos outros, né? Que estão ali o tempo inteiro querendo atenção, querendo apoio, querendo... Não, né? Isso a gente ainda tá muito nesse lugar infantil, nesse lugar criança. Então nós precisamos crescer, aprender a cuidar das nossas emoções, aprender a valorizarmos, né? Aprender a estarmos aí melhor com a nossa autoestima, construindo um amor próprio que nos dê uma base também de segurança, uma base de afeto, uma base de carinho, até de autocuidado aí muito grande, para que depois a gente consiga se relacionar com o outro de maneira inteira, né? Nem sugando do outro e nem destruindo o outro, mas estando ali, né, de maneira realmente muito honesta, né, inteira mesmo. Então sou eu inteira com o outro inteiro ou com a outra ali inteira, e aí a gente vai tentar descobrir qual vai ser as trocas que nós vamos fazer, né? Uma troca honesta, uma troca justa e de respeito também, né, pelas dificuldades do outro e pelas minhas dificuldades também. Então fica aí também a dica, se você por acaso está procurando um grupo como esse, ou está procurando amizades dessa maneira, tem o grupo aí das autênticas, que é a minha comunidade, né, que você tem ali uma mensalidade por mês e que você vai ter muito mais, não só essas conversas que você está me vendo aqui no YouTube, mas muitas outras conversas. Eu estou ali no grupo todo santo dia, né, conversando, trazendo temas. A gente tem 2 encontros mensais também para a gente poder falar, conversar, fazer as atividades, né, enfim, temos muitas coisas lá e é um grupo realmente do meu coração, porque ele prova para mim todo dia, para todas as mulheres que estão lá, que essa ideia, né, foi realmente plantada na nossa cabeça. Na verdade, nós mulheres juntas realmente somos muito mais, né, e crescemos em exponencial quando estamos dentro de um grupo que de fato respeita e acredita na força da mulher. Então, fica aí a dica para você e acredite também em você, né? Eu aposto e deixo aí uma pergunta para você, né? Você confia? Você tem os grupos aí? Você tem as suas amigas? Tenho certeza que vai ter um monte de gente comentando aqui. Ah, e faz uma coisa também, marca a sua amiga aqui no vídeo, né? Pra gente prestar uma homenagem para ela, aquela amiga do peito, aquela amiga que realmente tá junto com você nessa jornada de vida. Quero ver, hein?